Eu vou falar sobre só uma coisa aqui sobre a morte do Papa, que o Dr. Helder abriu o programa falando, né? Eu já falei aqui, eu acredito piamente que a Igreja, o Papa da Igreja Católica Romana é um herege, sempre é Papa, tá liderando a idolatria, tá caminhando com as pessoas para a idolatria, tá, então é um heresiarca gigantesco. Agora, eu fico vendo aí as pessoas, né, acho que, não sei se para parecerem legais tal, aí põe lá uma foto do Papa, nossos sentimentos, não sei o que lá. Pô, morre um pastor, os católicos não estão nem aí. Morre um pastor da igreja, pode ser o pastor maior que tem, mais importante que tem. Verdade. Padre nenhum fala nada. Você está entendendo? E aí você fala assim, pô, pastor, então mas o senhor não quer... Não, a questão não é semear discórdia, não estou querendo não é semear nada. Não entendam a minha palavra como se eu estivesse com ódio, não estou com ódio, não estou com nada disso. Só quero falar para vocês que eu fico vendo as pessoas fazendo essa eu não sei como é que eu chamo isso, né? Fica ali e tal, mas vamos lá, o Papa, ele não é nosso irmão, ele não é salvo na nossa cosmovisão cristã, ele é um propagandista da idolatria, ele morreu. A questão da família, a perda, tal, pô, que pena, né? É verdade. Agora, Deus não tem prazer na morte do ímpio, assim como nós também não temos prazer nenhum em alguém que morre. Só que fica aqui a dica, né? Que as pessoas ficam meio que rasgando seda, não sei o que e tal. Pessoal, o catolicismo não tem conexão com o protestantismo, né? Nós, assim como eles nos chamaram de irmãos separados, né? Na pessoa do Papa João Paulo II em 2002, eu acho, eu não lembro. Só queria deixar essa dica aí para vocês, tá certo? Você pode achar que é uma insensibilidade da minha parte, mas infelizmente o Papa morreu, então é mais uma alma no inferno. É mais uma alma no inferno. É assim que eu entendo. Não há prazer, não estou falando isso com alegria, não é nada disso. Pastor, podemos orar pela saúde do Papa para que ele sare? Podemos, devemos, tudo certo. Morreu? Morreu, acabou. Segue-se agora o juízo. E no juízo ele vai pagar por ter levado tantas pessoas à idolatria. Embora muitas coisas dentro do catolicismo são saudáveis. Muitas coisas dentro do catolicismo são saudáveis, mas infelizmente eles falham quanto à idolatria. E a idolatria, conforme eles mesmos definem, é um pecado de morte. A idolatria definida pelo catecismo não é um pecado venial, é um pecado mortal. Então eles mesmos definem, eles mesmos praticam. Então fica aí, pega o catecismo e lê o catecismo e veja se dá para passar pelo catecismo uma pessoa que dobra o joelho e adora um santo católico qualquer. Se alguém quiser falar à vontade. Eu só acho interessante, César, que teve muito católico que não aceitava, né, o Papa Francisco como Papa legítimo, né? Muitos sede-vacantistas, né? E o cara que é sede-vacantista, ele é um católico que não serve para nada, nem para ser católico, porque sede-vacantista é coisa de protestante. Os protestantes é que olham e dizem assim, não existe papado, essa autoridade do bispo de Roma nunca existiu na igreja e em um momento na história foi uma usurpação. Isso é conversa de protestante. O protestante defende isso. Agora, um católico diz que existe um Papa legítimo, que faz parte da sucessão de São Pedro, não é? Que teria sido o primeiro. E ele, ao mesmo tempo, chega e diz assim, não, eu não acredito que esse Papa é legítimo, porque esse Papa, então, acaba, né? Se ele não legitima o Papa, acaba o papado. A questão do Francisco tem algumas questões interessantes nessa aproximação, né, que houve, né? O Papa Francisco pediu perdão aos valdenses, né, que é um capítulo bem obscuro da história católica, né, do rito latino aqui no Ocidente. De tempos em tempos, né, passava em reuniões quando ia no país dele, de tempos em tempos recebia oração de pentecostais, iam para reunião de pentecostais para orarem por ele, né? Mas a Igreja Católica, ela ensina
caminhos que não são a salvação, a soteriologia católica, ela não passa pela Bíblia. O crivo bíblico não é o crivo católico de soteriologia. Eu concordo com vocês plenamente. O Papa é um homem comum como qualquer outro, né? Tanto é que eles morrem, né? São mortais como todos nós, né? Estão sujeitos às mesmas, os mesmos ditames que as Escrituras dizem. A questão também dele ter sido um jesuíta. Os jesuítas também foram ferozes opositores aos reformadores. Há alguns historiadores que dizem a contra-reforma. Alguns dizem que não. Eles querem fazer sempre uma revisão histórica, né? Mas eles foram criados para combater, né, o protestantismo e se apoderaram de uma fatia importante. Os jesuítas são perigosos, por quê? Porque eles são o topo da cadeia alimentar na questão educacional. Então, assim, eles sabem que é através da educação que eles podem influenciar os seus princípios, mesmo tendo escolas laicas, vamos dizer assim, mas subjaz os elementos ali do Inácio de Loyola em todas as escolas deles, né? Então nós temos que, eles têm pontos positivos, mas tem essa questão da reforma aí que eles tentaram de todas as formas serem contra, né, os reformadores e o pensamento que revolucionou, né, o cristianismo no Ocidente. Vale lembrar, até para os católicos, né, quem quiser pesquisar depois, eu lembro que eu fiz um vídeo na época, depois todo mundo começou a falar um monte e tal, mas na primeira vez que o Papa Francisco fez uma declaração a respeito sinalizando, né, um caminho diferente na questão dos LGBTs, não sei se vocês lembram. Sim. Disso. Inclusive foi a véspera do aniversário dele. No outro dia caiu um raio na estátua de Pedro, lá na porta da igreja onde ele era bispo, lá na Argentina, e decepou a mão direita do Pedro, que tinha a chave da igreja. E aí isso foi na época, todo mundo ficou falando, os próprios católicos, né? Pesquisem isso nos sites católicos, não vai procurar em coisa evangélica, não, que você talvez nem vai achar. Mas coloca lá o raio que decepou a chave da igreja de Pedro, da mão de Pedro, no dia do aniversário do Papa Francisco. Não quero aqui ser esotérico, coisa parecida, mas se for coincidência é muita. E também tirou a auréola, que fala que fica em cima da coisa, da cabeça. Bom, vira aí, a gente volta já. Vai. Pastor, o texto de Mateus 16, do capítulo 19, muitos católicos dizem que aqui Pedro tem a chave, ou seja, a Igreja Católica tem a chave do Evangelho. E eu queria uma compreensão para passar para amigos meus que são católicos, para eles entenderem melhor o significado dessa chave e o que será ligado no céu também será ligado, e o que for desligado do céu também será desligado do céu. Qual que é a melhor compreensão disso? Porque os católicos se enchem dizendo que a Igreja Católica detém a chave do céu. Essa é a minha pergunta. Certo, vamos lá. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Vamos lá, quem vai? Paulo, pode começar aí que eu vou citar para você, meu irmão, o comentário desse versículo de Mateus 16, tá? 18 e o 19, da Bíblia Ortodoxa, da Orthodox Study Bible, a Bíblia de Estudo Ortodoxo, e uma citação, César, do João Crisóstomo. João Crisóstomo, que é reconhecido pela Igreja do Oriente, qualquer tradição do Oriente e a Igreja Latina, Ocidental, ele é reconhecido por ambas como doutor. É verdade. Então, João Crisóstomo é santo. Poucos têm o Boca de Ouro. Boca de Ouro. Doutor da Igreja do Oriente e da Igreja do Ocidente. Esse é João Crisóstomo, só para você ter ideia. João Crisóstomo declara, no comentário dele de Mateus, né, que essa pedra, essa rocha, é Jesus e não Pedro. Então, assim, eu fiz até um vídeo um dia no meu Instagram lá,
e teve uns católicos que ficaram bravos comigo. Mas assim, o fato é, primeiro, meu irmão, até 500 anos atrás não existia a Igreja Católica Romana, com a inclusão desse nome. Nós vamos até quando? Até um período da Reforma Protestante. O termo Igreja Católica é um termo muito, muito usado de forma geral, né? Mas a Reforma Gregoriana, já no século XI, né? Século XI, a Reforma Gregoriana, o Gregório, eu acho que o Gregório VII, ele que vai introduzir a ideia do papado, por exemplo, César. Antes do século XI, todos os bispos e presbíteros do Oriente eram chamados de papa, que é a ideia do pai, a mesma ideia do padre, né? Padre e pai é a mesma palavra. E no Ocidente eram só os bispos, todos os bispos do Ocidente, não era o bispo de Roma, que era chamado apenas de papa. Todos os bispos da Igreja do Ocidente. Isso está na história. Leia o Richard McBrien, História dos Papas, né? Que vai até João Paulo II, tá certo? E ele, na introdução, ele já diz o seguinte: Richard McBrien, que foi um padre, que foi um escritor. Se você fizer uma pesquisa dos livros do Richard McBrien na Amazon, você vai ver lá uma pancada de livro, uma pilha de livros, principalmente em inglês. Ele foi um grande historiador católico, era católico, escreveu muito em defesa da igreja, mas na introdução desse livro ele diz: não existe prova histórica de que Pedro foi o primeiro papa, e ele declara com todas as palavras o seguinte: a tradição não é fonte de certeza histórica. Então a gente pode adotar isso como tradição, mas a história não comprova. É que depois, com o catolicismo mesmo, né, quando a igreja, quando se tem o cisma no século XI, século XI, né? Século XI, 1054, né? Você tem a solidificação do catolicismo, e aí eles vão dizer o seguinte, ó, é verdade que lá só depois vai ser conhecido como católico, mas é a igreja do Ocidente. E a ideia é lutar para dizer que essa é a igreja. Deixa de ser uma para ser a igreja. O que é, na verdade, uma contradição de termos. Está aqui o Dr. Helder, que manja muito mais que eu. Porque o termo católico, o que é o prefixo katá do grego? Porque católico significa o katá e o holos, salvo engano. O que é holos? Holos significa o todo. De acordo, né? com tudo. Por exemplo, o que é o holístico? Bom, se eu entrar nesse termo vai ficar pior, mas vamos lá. Conforme o todo. A Igreja Católica nunca significou universal, como a gente acredita, como a gente foi ensinado. Católico é lá na escola dominical. O que é católico? É universal. Não. Igreja Católica significa conforme o todo, conforme o restante da igreja, conforme o todo. Mas ela reclama esse título depois de dividir. Quer dizer, na minha opinião, já é uma contradição de termo, né? Conforme o todo. Que todo? Se ela mesmo sai do todo e no ano 1054 reclamando que o todo é ela. Então... E César, só te atrapalhando um pouco, esse chamado cisma de 1054, que é o chamado cisma do Oriente, né? A gente tem que entender que já tinha uma divisão com igrejas do Oriente antes disso. Essas igrejas do Oriente que vão depois ter essa divisão já são as igrejas que vão continuar a partir de Niceia, depois de Calcedônia. Calcedônia é um concílio para resolver a bagunça que foi feito em Éfeso, porque a divisão veio em Éfeso mesmo. E Calcedônia foi para resolver a bagunça. As igrejas que ficaram unidas ao rito, e lembrar o seguinte: o cristianismo, irmãos, ele é oriental e foi oriental durante praticamente o primeiro milênio. Depois dessa crise muçulmana, com o ataque muçulmano já na igreja do Oriente, ela vai enfraquecer e a igreja do Ocidente vai se fortalecer após a conquista bárbara, que vai bagunçar toda a Europa durante pelo menos quase 2 séculos. Bom, então aí esse rito vai ficar mais forte, mas é posterior. Até o ano 1000, a igreja, mais ou menos próximo do ano 1000, antes do islamismo fazer toda a pressão que fez, a igreja oriental é que... Janela 1040, tinha sido evangelizada já, César, pelo pessoal do Oriente. Bom, tanto é o seguinte, que o texto
não é latino, nosso texto original é grego, então quer dizer, isso daí já é um dos sinais que a Igreja do Oriente sempre foi preponderante ali nos primeiros séculos. Uma segunda questão, se você observar a vida de Pedro, você vai ver que ele teve um comportamento reprovável. Tudo bem que ele se converteu mesmo e se tornou uma pessoa influente na igreja, mas sempre foi uma pessoa reprovável, como todos os outros apóstolos, né, que abandonaram o Senhor Jesus. E tem uma questão gramatical importante, que quando é dito sobre esta pedra, 16, 18, né? 16, 16, 17, 18. Que, epi, tafti, ti, petra, está no dativo. No português, traria um problema que esta estaria próximo de um sujeito. Seria mais ou menos uma... Pronome demonstrativo, né? Demonstrativo, tá certo? Só que como ele é um dativo, ele está se referindo não diretamente a Pedro, mas ao próprio Cristo. Então ele é uma terceira pessoa. Então é interessante essa construção, que poderia estar num outro caso, e aí sim se referiria a Pedro, mas como está no caso dativo, então ele está se referindo ao Senhor Jesus.